Muito bem. Graça e paz. Amém. Como vai? Tudo bem? Amém, pastor. É um prazer recebê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite e estar aqui conosco, tá certo? O prazer é meu. Uma alegria muito grande poder estar na Paraíba, falando para muitos paraibanos, apesar da distância, né? E é um lugar que eu tenho muita saudade. Amém, pastor. Pastor, então fica à vontade aí para a sua reflexão. Depois nós vamos ter um momento de bate-papo, Tá bom, com interação com os amados que estão aqui conosco. tá bom. Então todos são bem-vindos, é uma alegria. Eu vi aí que o irmão Pedro já deu tchau, você já falou dele, é um amigo também. E eu mando um abraço para ele e para todos os irmãos da Igreja Congregacional no Bessa, né? Quando o pastor Anderson falou sobre esse tema, eu escolhi um versículo, um texto, pastor, que tem sido o meu alento nesses dias, né? Que Deus e fala do meu coração. Nós vivemos dias difíceis, nós vivíamos dias que nunca vivemos antes e nem sei se viveremos, ah, mas para esses dias nós temos Jesus. Para esses dias nós temos a nossa fé. Para esses dias nós temos o consolo, nós temos o abrigo, nós temos a fortaleza onde nos escondermos. Eu escolhi um texto que é conhecido de todos, para a gente começar a pensar sobre isso. Está em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, no seu final, que são as últimas palavras que Mateus escreve, está a grande comissão. E ali na grande comissão eu encontro um consolo, e é um consolo para todos nós. Tá? E uma afirmação que nos desafia a vivermos e a testemunharmos esse Cristo a todas as pessoas que estão desesperadas à nossa volta, a todas as pessoas que estão apavoradas, inseguras, amedrontadas. Jesus, ele estava com os seus discípulos, diz assim o texto, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. Não sabemos qual é o monte, mas Jesus pediu para que eles fossem lá e eles se encontraram. Então, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa foi a palavra de consolo que Jesus Cristo trouxe para os seus discípulos em um momento muito difícil. O que estava por vir para os discípulos? Imaginemos essa situação e esse momento em que os discípulos viviam. Eles deixaram tudo para seguir Jesus e, de repente, Jesus morre, Jesus Cristo está próximo a deixá-los. Certamente tinha um sentimento de solidão, um sentimento de medo, um sentimento de abandono. E agora, o que será de nós? O que esperava eles? Jesus já previa, olha, vem perseguição, eu serei perseguido, eu vou sofrer, eu vou morrer, e vocês também. Não é? E perseguição muito forte para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que seguiam Jesus. Morte para eles, inclusive morte com requintes de crueldade viria para aquelas pessoas. Perigos estavam em toda volta. Agora, quando eles saíssem, o que iria acontecer? Mataram o nosso líder, mataram o nosso mestre. Eles não têm pena, eles são maus, eles são contra a nossa fé, a nossa religião. Então, aquele era um momento muito difícil para aqueles irmãos, para aquele povo que estava começando aquele movimento. E eles começam a ver aquilo que Jesus havia prevenido. Jesus havia dito, olha, vai acontecer, eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles começam a ver acontecer tudo aquilo que Jesus estava dizendo a ele. Né? Aí, para esse momento difícil,
Jesus Cristo diz uma coisa nas suas palavras finais. E eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Isso é um texto conhecido de todos nós. Jesus diz, esse advérbio me chama a atenção, esse advérbio eis. Não é? É como se fosse assim, vejam, percebam, olhem. A tradução da linguagem de hoje e a NVT, elas traduziram, e lembrem-se disso. Eu gosto dessa tradução. E lembrem-se disso. Eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então, Jesus está conosco. Essa é uma primeira coisa que todos nós precisamos ter essa consciência. Jesus está conosco. Jesus está comigo. Jesus está com você na sua casa, onde você estiver. Aonde você nos escutar, onde você está, você se conectou nesse Instagram, Jesus está conosco. E ele não fala numa perspectiva futura. Eu acho muito interessante nesse texto, porque Jesus diz, eu estarei com vocês. Não, ele diz ao discípulo, eu estou, no presente indicativo, eu estou com vocês todos os dias. Nos dias difíceis, estou com vocês. Nos dias de aflição, estou com vocês. Nos dias de alegria, estou com vocês. Todos os dias, até o final, eu estou com vocês. Ele afirma. Jesus está conosco e essa é a confiança de todo cristão. A presença de Jesus é a nossa grande segurança enquanto estivermos aqui vivendo o que vier pela frente. Essa é uma segurança que temos. E quem garante essa segurança? Dizer Jesus está com você não é um desejo meu, não é uma palavra de afirmação minha. Não é uma oração. Eu vou orar para que Jesus esteja com você nesse momento difícil. Não é isso que ele diz. Ele afirma, eu estou. Então, não se trata de um desejo do pastor, não se trata de um desejo do líder, não se trata de uma pregação. Quem garante isso? É o próprio Jesus. E quando ele garante isso, traz confiança para os discípulos, porque os discípulos viram que tudo aquilo que ele previu aconteceu. Tudo aquilo que ele disse que iria acontecer com ele, aconteceu. E agora ele diz, eu estou com vocês. E ele diz mais, quando ele começa as suas palavras, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa afirmação, eu estou com vocês, é a afirmação de quem tem autoridade. Quem tem autoridade, ele garantiu isso. Estou com vocês todos os dias. Ele mesmo está conosco. Então, o cristão, ele precisa viver nessa perspectiva. Eu preciso viver nessa perspectiva, com essa segurança. Ele está comigo. A gente imagina que nos momentos bons, Deus está comigo, é um presente. Nos momentos difíceis, parece que Deus não está. Ele me abandona, ele me deixa. E não é isso que ele diz, ninguém arrebata. E nada nos separa desse amor dele. Né? Então, onde eu estiver, ele está comigo. Né? Seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na igreja, seja nos dias bons, seja nos dias maus. A gente sempre, quando vai orar, a gente tem a mania de dizer, agora vamos entrar na presença de Deus. Né? Ele habita em nós. E o cristão, ele precisa ter essa segurança, ele precisa viver nessa perspectiva. A diferença que faz em termos Jesus é enorme. Né? E ter Jesus, essa segurança, eu estou com vocês, isso não é ausência de problemas. Não é ausência de dificuldade, não é ausência de luta, não é ausência de perseguição, não é ausência de perigos de morte, não é ausência de desemprego, não é ausência, sei lá, de dor, de enfermidade. Não é ausência dessas coisas, é a presença dele. Eu estou com você nos dias de festa, eu estou com vocês nos dias mais difíceis. Eu estou com você na sala de um rei, eu estou com você na fornalha de fogo. Eu estou com você. Então, nós precisamos ter isso.
E para isso, ele nos deixou um grande aliado. Nesse Jesus preparando os seus discípulos, ele diz o seguinte, que se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que esteja sempre com vocês. Então, ele garante isso. Nós temos um aliado, nós temos a presença do Espírito Santo em nós. E isso faz grande diferença. O seu Espírito habita em nós. Veja que riqueza nós temos, pastor. Esse aliado, ele nos fortalece para testemunharmos. Quando Lucas ele termina o seu evangelho e ele vai lá para Atos, ele começa em Atos também com palavras de Jesus antes de subir aos céus. E ele diz assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Então, essa presença dele em nós, através do seu Espírito, ele nos habilita para nós testemunharmos dele, para nós falarmos acerca dele, para nós contarmos as nossas experiências com ele. Isso é o grande desafio para nós cristãos agora, nesse momento. Nas palavras finais de Lucas, Jesus ele afirma mais uma vez esse desafio de testemunharmos. Né? Lucas, terminando lá no final do seu livro, Jesus ele diz assim aos seus discípulos: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, ele diz aos discípulos. Vocês são testemunhas de tudo isso que está acontecendo. E agora vocês vão se espalhar e vocês vão falar. Vocês vão pregar arrependimento, vocês vão confrontar as pessoas. Né? Então, ele garante: eu estou com vocês e o meu Espírito habita em vocês e vocês recebem esse poder para testemunhar. Então, o que é testemunhar para mim? Às vezes quando a gente fala em testemunhar, a gente pensa em ir lá na frente e dar o testemunho. Eu quero dar o meu testemunho. A gente que é pastor sempre escuta: pastor, eu queria dar o meu testemunho. E como é bonito a gente ouvir as experiências de salvação das pessoas. Mas testemunhar não se resume apenas a você ir lá na frente, a um púlpito, ou estar numa praça, ou levantar-se em voz alta para falar acerca de Jesus ou pregar o evangelho. Não é apenas isso. Testemunhar é falar sobre o que você vivenciou. Testemunhar é falar a sua experiência. Testemunhar é falar de um momento com. Então, por exemplo, pensando em testemunha, não sei de vocês quem me escuta, já foi testemunha em algum tribunal. Quando você é testemunha em um tribunal, você tem que falar do que você viu. Você não pode falar de uma experiência de outra pessoa. Esse testemunho não serve. Você pode testemunhar, aquela pessoa sabe, mas quem vai contar é a pessoa que vivenciou, é a pessoa que viu. E para nós testemunharmos de Jesus nesse tempo de pandemia, nós precisamos ter experiência com ele. Nós precisamos viver ele. E vivendo ele, nós podemos compartilhar com as pessoas que estão em nossa volta a diferença que Jesus faz nas nossas vidas. Eu vejo que esse momento é o grande momento para nós testemunharmos Jesus no meio da nossa família. É um tempo que nós estamos em casa. E todos estão em casas estressados, aflitos, inseguros, sem saber se terá emprego, que salário terá. Esses dias eu lendo uma coluna em um jornal aqui de São Paulo, e o rapaz dizia que todos nós estamos desempregados, porque o nosso emprego não será mais o mesmo. O meu trabalho não será o mesmo. O trabalho de todas as pessoas que nos escutam não será mais o mesmo.
tudo vai mudar. E diante de tudo isso, existe alguém, existe um povo que ele precisa transmitir a segurança, o consolo e a paz que Cristo dá, que é diferente de tudo que o mundo dá. Então, esse momento de pandemia é o grande momento para os cristãos testemunharmos Jesus. O cristão, ele não pode ser o mais desesperado da sua casa, ele não pode ser o mais aflito da sua casa, ele não pode ser o mais perturbado da sua casa, ele não pode ser o mais inseguro da sua casa, ele não pode ser o mais paranoico da sua casa. Jamais. O cristão, ele precisa ter a serenidade de alguém que tem como segurança a presença de Jesus em sua vida e a soberania de Deus em todos os acontecimentos da nossa vida. Então, pastor e amados irmãos, esse é o nosso momento. Eu queria desafiar você a aprofundar-se nas suas experiências com Deus e nesse relacionamento com Ele. Nós temos medo, eu tenho medo. Eu tenho momentos de insegurança. Eu tenho momentos de questionamentos. Tenho. Mas eu tenho Jesus para me consolar. Eu tenho Jesus para me dar a garantia do amanhã. Eu tenho Jesus para cuidar da minha vida. Eu tenho Jesus para cuidar dos cabelos, que sabe até os cabelos que caem da minha cabeça. E isso faz uma grande diferença quando esses momentos de aflição vêm. E as pessoas que estão ao meu redor, eles precisam também ter essa mesma segurança e receber essa mesma influência que Jesus Cristo faz em nós. Então, testemunharmos nesse momento de aflição é o grande desafio. Talvez não precisa nem abrir muito a boca ou gritar em um som muito alto. Precisa apenas viver as suas experiências com Jesus e compartilhar com aquelas pessoas que estão ao seu lado a diferença que Jesus Cristo faz no seu dia a dia, no seu levantar. Você pegou um texto agora de Atos para a gente ler. Eu queria terminar com um lindo testemunho de alguém no livro de Atos, que todos nós conhecemos. Atos 7 traz a experiência de Estevão. Estevão, ele, diante do Sinédrio, ele faz uma narrativa muito linda, um resumo assim da história do Antigo Testamento, que é sensacional. Né? Ele passa por Abraão, ele passa por José, ele passa por Moisés. Mas o que Estevão estava falando ali era confrontando aquele povo do Sinédrio, aqueles líderes, da apostasia de terem rejeitado, de Israel ter rejeitado o Messias. E aquilo enfureceu aqueles homens. E, de repente, Estevão, eles ficaram tão enfurecidos que o apedrejaram, tiraram sua vida a pedradas. E o que mais enfureceu aqueles homens foi quando Estevão diz, sabe o que eu vejo? Eu vejo Jesus presente. Eu vejo os céus abertos. E ele me esperando. Aquilo enfureceu a todos eles. No perigo, talvez, no momento mais difícil da vida dele, a morte estava muito próxima, ele continua testemunhando acerca de Jesus. E aquele testemunho dele influenciou vidas que estavam ali ao redor, influenciou a vida do apóstolo Paulo, que estava ali. Então, veja a importância de você testemunhar. A gente não tem a menor ideia para onde vai. Para onde vai. Eu tenho experiência, quando eu pastoreei a igreja em Torrões, lá em Recife, eu sempre gosto de perguntar às pessoas como você se converteu, como foi que você chegou na igreja. E uma jovem, pastor, ela me deu um testemunho que eu nunca esqueci. Ela disse, eu me converti por causa de uma colega de sala, quando eu era criança. Eu cresci estudando com essa menina. E eu sempre ia na casa dela. Eu ia na casa dela para fazer os trabalhos, eu ia na casa dela para o final de semana. Nós éramos muito pequenas, brincar de boneca. Mas aquela casa me chamava a atenção. Como
como era a paz, como era o relacionamento do pai, da mãe, dela, como os pais cuidavam, como eles cantavam antes das refeições, quando eles oravam. Aquilo me impressionava, porque eu não vivia aquilo. E, de repente, a gente se distanciou, eu fui para outra escola, e eu cresci sempre com aquilo na cabeça. Até o dia que eu resolvi seguir o Deus daquela minha vida. Veja que coisa linda. Muito de alguém que apenas vivia o seu relacionamento com Deus. Então, que todos nós possamos encher o nosso Jesus e deixar que esse dele possa irradiar as pessoas que estão ao nosso lado. No momento que a aflição quiser tomar conta do nosso coração, que a gente jamais possa esquecer. Lembrem-se disso. Estou com vocês todos os dias. Era isso que eu queria trazer para vocês, para nós e para mim mesmo hoje à noite. Amém, pastor. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e o Senhor esteja abençoando. E agora nós vamos para um momento de bate-papo. O senhor está me escutando bem? Claro, muito bem. Então, pessoal, nós vamos para um momento de bate-papo agora sobre essa temática. E se você quiser participar conosco, você pode fazer seu comentário aqui, colocar as suas ideias. Mas antes, eu gostaria de mandar um abraço para a Igreja Congregacional lá em Fortaleza, que está aqui conosco. A Igreja Congregacional de Sapé, que está aqui conosco também. Quero mandar um abração para a irmã Ana Falcão, essa irmã tão amada de cada um de nós. Para Cristiane, Celiane, tudo bom, Celiane? Um abraço aí para toda a sua família, né? Viviane. Então, que Deus esteja abençoando cada um de vocês no nome de Jesus. Amém. Pastor, eu gostaria de dividir esse bate-papo num costumeiro sermão de 3 pontos. Sim. E aqui eu coloquei, nesses 3 pontos, que são algo muito forte nesse momento de pandemia, que são finanças, doenças e emoções. Às vezes nós temos uma dificuldade de tornar a teoria algo prático, de tornar a teologia algo do feijão com arroz do dia a dia, né? A teologia reformada falava que nós devemos ter uma vida experiencial, ou seja, a teologia não é só a iluminação da mente, mas é a prática das pernas, é o exercício da alma. Então, como é que a gente pode transformar esse testemunho em algo visível àqueles que estão ao nosso redor? Geralmente, a gente, quando vai falar de testemunhar na crise, a gente vai lembrar de Missão Portas Abertas, daqueles irmãos que estão morrendo, renuncia o nome de Jesus ou morre, renuncia o nome de Jesus às igrejas queimadas, no contexto brasileiro como o nosso. E no âmbito das finanças, de empresas sendo quebradas, de finanças encurtadas, de instabilidade financeira, como é que a gente pode testemunhar uma fé piedosa nesse ambiente financeiro? Eu queria reforçar o meu abraço lá para Fortaleza, mandar um abraço a Fernando, né? O pastor Fernando Fernandes foi o primeiro pastor que eu trabalhei com ele em Recife. Então, acho que ele é pastor lá em Fortaleza. Alda, um grande abraço. Eu acho que o grande desafio nosso para a gente testemunhar Jesus nas mais diversas áreas é a gente tirar o verniz de crente. Então, muitas pessoas são invernizadas e quando tira aquele verniz, não condiz com a realidade e com o que está dentro do seu coração. Nós vivemos dias difíceis e dias de incerteza, mas uma certeza nós temos. Deus cuida. Okay? Quem cuida? Por exemplo, eu tenho muitas pessoas próximas que estão perdendo seus trabalhos com essa crise que vem no Brasil. Não é agora ela se agravou, mas nós estamos vindo em uma crise, muitas pessoas ficando desempregadas.
E eu repetia a várias pessoas aqui, amigos, pessoas que vêm se aconselhar, eu sempre dizia, quem cuida da sua família não é um CNPJ. Quem cuida de nós não é CNPJ, não é um número, não é uma empresa, não é uma pessoa jurídica. Quem cuida de nós é Deus. Deus cuida da minha vida. E eu confio no cuidado dele. Então, outra coisa, para nós exercermos esse cristianismo, nós precisamos testemunhar também cuidando dos que estão próximos de nós. Porque é possível que algum de nós próximos esteja passando por necessidade e quem vai cuidar dele? Quem vai cuidar dele são os irmãos, é a igreja, é os de casa. Esse é um desafio. Esse também é um testemunho. É a hora da gente dividir, é a hora de nós irmos no supermercado e comprarmos, fazermos a minha compra e comprarmos também para alguém. Né? Esses dias aqui em casa nós íamos dar uma cesta básica. Alguém é uma pessoa que eu gosto muito e minha esposa disse, vamos comprar uma cesta básica e vamos comprar ali. Eu disse, não, Sandra, eu queria comprar uma coisa parecida também com aquilo que a gente come. Na cesta básica vem sempre aquelas coisinhas mais fracas. Então, é você repartir aquilo que você tem com os outros. Isso também é testemunhar Jesus nesse tempo de pandemia. Né? É você em busca do dinheiro honesto. Veja que coisa. Por exemplo, nesse momento de crise, é revoltante você ver pessoas que fraudaram as licitações para vender, para fazer negócios com esses respiradores. Dói no seu coração você ouvir isso. E muitos roubando milhões. Mas dói no meu coração quando um crente que não precisa se inscreve para ganhar os R$ 600 do governo. Isso não é testemunhar. Aquele dinheiro são para as pessoas que precisam. E tem gente que não precisa e, de repente, tem 10 milhões de pessoas sendo investigadas porque não precisavam. Veja só. Então, nesse momento de pandemia e de crise, o cristão ele não precisa de dinheiro ilícito. Ele precisa daquilo que Deus dá. E Deus ele é capaz de nos dar o maná de cada dia. Deus é capaz de nos dar o pão nosso de cada dia. Eu sempre oro isso a Deus. Eu digo, Senhor, o que diz Provérbio, não me dê demais para eu não esquecer de ti, nem menos para eu não blasfemar, mas eu quero, Senhor, aquilo que sempre me faz e deve me fazer depender de ti. Então, que cada um de nós possamos confiar no cuidado de Deus. As igrejas, é um desafio, eu tenho certeza, as entradas, de quantas igrejas estão em desafio. No meu trabalho, por exemplo, trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil, nós temos uma gráfica e a gente faz 600 mil Bíblias por mês. Né? E você entra lá, como eu fui hoje lá no escritório, fui trabalhar hoje para resolver algumas coisas, fazer algumas reuniões, e você vê poucas pessoas trabalhando, aquilo dói, aquilo deixa você um pouco de Senhor, como serão as coisas, né? Mas nada disso pode fazer com que eu entre no desespero, mas que eu possa colocar essa carga e essa minha ansiedade sobre ele, que ele tem cuidado de mim. Essa é a minha confiança. Amém. E a gente acaba, né, pastor, terceirizando o ministério da misericórdia dado à igreja ao governo. Né? A gente sempre espera que o governo tenha um plano de assistência social, que o governo faça isso, que o governo faça aquilo, enquanto nós só ficamos no sofá assistindo uma missão que é nossa também, em especial nossa. Lembremos-nos que o Ministério da Misericórdia é algo que Deus delegou às igrejas, a assistência social, o cuidado com o órfão, com a viúva, e que nós precisamos exercer. De fato, no começo da pandemia, a gente percebeu uma corrida à compra do álcool em gel, e tinha gente que comprava caixas e caixas, pensando apenas em si e desprotegendo o outro, e alguns crentes até enveredaram nessa espécie de autoproteção. Né? Eu preciso me proteger, ainda que a minha proteção signifique
a desproteção do outro. E isso, de fato, é um testemunho arranhado do Evangelho que a gente pode dar. Né? Na questão das finanças, de fato, a gente vê algumas igrejas miraculosamente degustando de um momento de entradas melhores do que antes. Sim. Algumas igrejas estão provando isso. Alguns irmãos têm observado a importância da igreja, e quando eu falo igreja, eu falo de toda a ação que representa essa igreja organização, mas outras, de fato, têm sofrido muito. A ação missionária, o sustento de obreiros e outras frentes de trabalho. Mas, como a gente está falando, nós vamos fazer o sermão de 3 pontos. A gente vai para o segundo agora. Como é que a gente, pastor, pode testemunhar de Cristo no momento de doença? E aí a gente volta a dizer, não é necessário alguém estar com um chicote estralando nas nossas costas ou com uma fogueira queimada, negue a Cristo, mas existem muitos crentes que confessam o senhorio de Cristo, a soberania de Deus, mas que estão aflitos diante da pandemia. E se eu ficar doente? E se eu morrer? E isso tem gerado uma doença antes da doença. Então, como é que a gente pode testemunhar do céu, que eu quero morar no céu, se eu estou com medo de ir para lá por meio da morte? Então, como é que o senhor vê essa questão aí? Eu acho que uma das coisas mais incoerentes da esperança do cristão é exatamente essa que você acaba de afirmar. Todos nós confirmamos, cantamos, testificamos que o céu é o meu lugar, mas vai tu primeiro. É sempre isso. Né? Vai você primeiro. Eu acho que todos nós cristãos devemos estar preparados a nos encontrarmos com Jesus. Esse vai ser o maior dia da minha vida. O dia mais especial da minha vida vai ser no dia que Deus tocar no meu coração e me chamar. Porque é para lá que eu caminho. O que nós vivemos aqui, essa experiência com Jesus, né? Ele é uma experiência momentânea. Quando ele consolava também os seus discípulos, ele disse, no mundo vocês terão uma aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ele prometeu, olha, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar, eu vou buscar vocês, porque o lugar de vocês é lá, o nosso lugar não é aqui com medo de coronavírus. Né? Então, eu não sei que tipo de morte eu terei. Né? As pessoas, puxa vida, essa morte que a gente está convivendo agora é uma morte muito cruel, muito solitária, muito, muito difícil da família encarar. Eu tive um amigo que faleceu e a esposa dele testemunhou, pastor, eu não pude nem dar um enterro digno ao meu marido, né? Um pastor. Veja que experiência difícil. Né? Mas sabe qual é a morte mais dolorosa e mais difícil? É a morte sem Jesus. E, independente de qual seja a melhor morte, é a morte com Jesus. Então, aquilo que parece ser o dia mais difícil para as pessoas é o dia de glória para o cristão. Agora, por que eu não gostaria de ir agora? Eu não gostaria de ir por causa da minha família. Eu preciso deixar um futuro mais garantido para os meus filhos, que estuda, que está em crescimento. Mas, mesmo assim, no dia que eu for, eu confio num Deus que ele cuida dos órfãos e das viúvas. Então, essa é a consciência que cada um de nós, a gente precisa ter. Né? Paulo dizia, olha, é bom estar com vocês, mas é bom ir para o céu. Né? É bom estar com vocês, mas melhor ainda é estar com Cristo. Né? Esse desespero da morte, essa insegurança com respeito à morte, precisa
eu acho que deve fazer muito revisitar a sua experiência com Jesus e a segurança que Jesus nos dá. Né? Um dia eu vi uma frase, eu não sei de quem, mas ele disse: no dia que Jesus me chamar, eu vou com a alegria de uma criança que sai da escola na sexta-feira, no final das aulas. Então, eu achei isso muito, essa ilustração muito interessante. Né? Um dia, um colega meu aqui na Sociedade Bíblica, ele me contou o seguinte testemunho. Ele disse que uma irmã da igreja, ela sempre ajudou na cozinha da igreja, quando tem as festividades, ela fazia comida, ela preparava tudo e ela liderava aquela alegria. E naquela igreja, eles tinham um costume. As pessoas almoçavam, okay, fazia a refeição, depois todos levavam o prato para o lugar onde deveria colocar e ficavam com uma colher de sobremesa na mão. Né? Porque todo mundo ficava esperando a sobremesa e todos estavam com a colher na mão. E a sobremesa é a grande expectativa, o doce que vem. Né? E essa mulher, ela teve uma doença que a levou à morte. E o pastor foi visitá-la. Quando o pastor foi visitá-la, ela já nos seus últimos dias, ela disse: pastor, eu tenho um pedido a fazer. O pastor disse: o que é, irmã? Ele disse: eu queria que quando eu morresse, que eu tivesse lá na urna, no meu caixão, o senhor colocasse uma colher na minha mão. O pastor disse: colher na sua mão? Ele disse: eu quero que o senhor coloque a colher na minha mão, pastor. Para que as pessoas... Mas para que a senhora quer isso? Ele disse: para todo mundo que lhe perguntar, para que essa colher? O senhor vai dizer: é que ela está comendo a sobremesa agora. Eu quero que todo mundo saiba que eu estou na melhor parte. Então, esse é o caminho do cristão. Se é novo, se é velho, se é tempo, se é fora de tempo, o dia da nossa partida é o dia que Deus escolheu para nos chamar para a sua glória celestial. E esse é o grande dia nosso. Amém. É interessante essa nossa incoerência mesmo, né, pastor? A gente prega que o céu é o nosso lugar, que somos cidadãos do céu, mas na hora da quimioterapia, na hora do corredor do hospital, na hora do exame, da biópsia, a gente entra num pânico ou somos tentados a entrar de forma extraordinária. Né? Então, é interessante que Calley, ele se converte diante do testemunho de uma mulher que era uma de suas pacientes. Ele, enquanto médico ateu, dica-se de passagem, ele passeando no corredor, ele vê que uma de suas pacientes está com um pão duro e é levando esse pão em ação de graças a Deus. Ele, como médico, sabia que aquela mulher estava com terríveis dores. E ele disse: como é que pode essa mulher, com uma dor dessa, com um quadro clínico desse, adorar a esse ser que eu não acredito ser? E ali foi a semente do evangelho, um testemunho. Não foi da eloquência de um grande púlpito, não foi da apologia de uma academia de teologia, mas de uma mulher simples, que leva um pão aos céus e diz: Senhor, muito obrigado. Né? Esse é o poder do evangelho, né, pastor? O testemunho do Senhor. A história diz que quando David Livingstone deixa a Inglaterra e vai para a África, ele, como médico, um jovem promissor, todo mundo disse que ele estava doido. Como é que você faz isso, rapaz? Você vai lá para o interior da África, no meio de um povo canibal, vão comer você. E aí ele diz uma frase célebre: não importa se eu vou ser comido pelos nativos ou pelo verme, ou depois de sepultado, o importante é como eu vivi. É mesmo. Um dia todos nós seremos comidos, dizia ele. Eu, ou lá pela tribo, ou pelo um germe, ou pelo verme. E aí esse homem fez um trabalho extraordinário no interior da África, e quando morre, os nativos disseram: olha, o corpo dele vai, mas o coração dele fica aqui. Que coisa linda, né?
enterraram o coração dele na África e o seu corpo foi enterrado na abadia de Westminster, que está lá na lápide, um soldado desconhecido, alguém que testemunhou da fé. E aí, pastor, para terminar, como é que o senhor vê aí o nosso testemunho? A gente tem pouco tempo, o testemunho cristão diante das emoções. A gente tem assistido aí o aumento de crises de ansiedade, depressão, brigas entre casais. Como é que o cristão pode testemunhar de Cristo nesse ambiente de instabilidade emocional? Então, tudo isso pressiona muito o coração da gente e a nossa mente. Eu não sei você sempre me pareceu uma pessoa muito tranquila, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho esse problema de ficar inventando problema de criar o que não existe. E isso faz muito mal, muitas vezes, ao coração, né? E Jesus Cristo, ele sempre convidou a gente cria, mas a gente sabe, ele diz, traga sobre ele a ansiedade, né? Eu sempre procuro exercitar a minha fé, a minha confiança em Deus e crer na soberania e no cuidado dele. É assim que eu procuro ter paz para o meu coração. Eu tenho um Deus que me escolheu para amar e que cuida de mim. Então, eu preciso sempre dizer isso a mim mesmo e estar convicto, porque o que se apresenta para amanhã, para o futuro, é sempre coisas apavorantes, incertezas. E quantas pessoas hoje estão piores das suas emoções por causa dessa insegurança que a vida coloca, né? E a igreja tem esse papel de ajudar. A igreja tem esse papel de estender a mão. Nós temos esse papel de abraçarmos e de levarmos o consolo e a segurança, porque para todos os lados que nós olhamos, as pessoas estão aflitas, as pessoas telefonam. Pastor, eu preciso da sua ajuda. Irmão, eu preciso da sua ajuda. Família, eu preciso da sua ajuda. E essa é a hora da gente abraçar e de cuidar e de levar Jesus para essas pessoas. Amém, pastor. O senhor está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, sim. Muito bem. Pastor, eu gostaria de agradecer a sua participação, é uma bênção aqui conosco. Quando estiver no Nordeste, estiver aqui em João Pessoa, o senhor tem uma casinha por aqui, viu? Para comer uma rapadura, um peixinho aqui com carne de sol. Então, se E vai tiver ser um bode, prazer. também gosto. Opa. Então, vamos comer um bode aqui, viu? Um pirão, um mocotó. Então, aqui é a terra para essas coisas, viu? Quero deixar um abraço para o senhor, que Deus abençoe a sua vida cada vez mais e que o senhor seja um instrumento de Deus aí por meio da Sociedade Bíblica do Brasil. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, seus esforços também, né, para com que a Bíblia da Aliança com a Confissão fosse uma realidade. Então, que Deus abençoe o senhor cada vez mais. O senhor tem 2 minutinhos aí para dar uma mensagem de despedida da nossa live. Eu queria só agradecer a você pelo privilégio, pela honra. Eu saí da Paraíba, mas a Paraíba não saiu de mim, né? E eu sinto muita saudade. Quero um dia ir aí conhecer a igreja, né? Sempre tive essa curiosidade. É pena que a distância e as atividades e o trabalho impede a gente de ir. Quando vai é muito rápido, né? Mas que Deus abençoe sua família. Seu menino já deve estar bem grande, né? Aquele menino que ia lá na Sociedade Bíblica em Recife já deve ter crescido bastante, né? Um abraço na esposa, um abraço a todas as pessoas que nos escutam e que Jesus seja cada vez mais presente em nossa vida e que as pessoas possam enxergar essa presença dele em cada um de nós. Amém, pastor? Muito obrigado.
Meus irmãos, nós vamos encerrar nossa live e amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez e vamos receber o pastor José Bernardo, presidente da missão Amo Evangelizar, e vamos ter também a presença do cantor Álvaro Tito, que estará louvando ao Senhor. Depois de amanhã nós vamos receber o pastor Hidauro Campos, que é reitor do Seminário Congregacional, lá de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, e aí nós vamos encerrar a nossa série E Agora José, reflexões sobre a pandemia, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês, boa noite, e que Deus esteja abençoando. Pastor Marcos, um grande abraço para o senhor, viu? Abraço. Até mais, Deus abençoe.